Obrigado por você ter apertado o play. Desculpa esse pulo aqui, é porque eu quase caí da cama. Eu tô meio de joelho na cama e eu quase dei uma escorregada agora. Bem-vindo ao segundo vídeo da série Não Esconda Suas Dores. Hoje a gente vai estar falando mais um pouquinho. Vou tentar ser breve pra vocês. Porque assim, a automutilação ela é mais comum entre garotas. Porém, os garotos também se machucam. É mais difícil, mas eles também se machucam. Aí você me diz assim, mas Michelle, aonde são esses cortes? Porque assim, eles são difíceis de ver. Você não vai ver uma pessoa... Dificilmente você vai conseguir identificar um automutilador vendo os cortes. Porque eles não deixam ver. Os cortes são sempre nos pulsos, aqui, os risquinhos aqui, nos braços, nessa parte aqui, principalmente nessa parte aqui que é mais gordinha e fica mais pra cima, mais difícil de ver. Nas pernas é na coxa. Deixa eu tentar mostrar. Ai, não vou conseguir mostrar. Mas aqui, ó, nessa parte aqui da perna, é bem comum as pessoas se cortarem nessa parte da perna porque é mais difícil de ver. Na batata da perna, atrás. Tem gente que daí tem na coxa, tem muitas pessoas que se cortam na coxa e na barriga. Nossa, tem gente que faz cada corte horrível na barriga. Outro tipo de automutilador é aquele que se machuca queimando a sua pele com cigarro ou com fósforo aceso. Ele simplesmente pega um palito de fósforo, acende e fica queimando a pele, fica segurando, queimando. Ou então apaga o cigarro neles mesmo, assim, sabe? E isso queima e queima mesmo, deixa marcas. E eu ainda vou cair dessa cama. Quando esses cortes e essas queimaduras elas saram, elas deixam frequentemente cicatrizes ou marcas. Isso é inevitável, né? Não acha você que vai sarar 100% porque não vai. E as pessoas que se machucam dessa forma, elas normalmente escondem os cortes e as marcas. E algumas vezes ninguém além delas sabem disso, né? Por isso que eu disse assim, eles não vão deixar você ver. Então não queira achar que você vai achar um automutilador andando na rua, porque dificilmente você vai conseguir ver. Essa história de se machucar, de se automutilar, não é nada novo. Isso também é um comportamento muito comum. Só que a gente não sabe. Só que isso existe em nosso meio há muito tempo. Só que ultimamente tem sido mais exposto isso. Tem sido conversado mais sobre isso, né? Como garotos e garotas falam pouco. Eles escutam falar sobre automutilação. Muitos se sentem curiosos, né? Querendo saber, mas por que essas pessoas fazem isso? Isso gera algo do proibido. Nossa, eu nunca ouvi falar sobre automutilação. Isso é proibido, isso é fazer escondido. Então alguns jovens pensam que isso vai fazer eles serem ousados, eles serem os populares, né? Então assim, eu já ouvi falar de casos de meninos que não tem problema algum. Tá tudo às mil maravilhas. Só que foram estudar automutilação e falam assim, vou fazer só pra ser o... Eu ia falar uma palavra muito feia aqui, mas eu não vou falar. Mas tipo, só pra ser o bambambam da turma, só pra ser o cara da turma, entendeu? Pra falar assim, eu tenho coragem, eu também me automutilo. Gente, por favor, vamos parar com esse raciocínio, com essa lógica medíocre, né? Vamos parar com esse pensamento desumano, que isso é um pensamento desumano, né? Com todas essas conversas sobre automutilação, ela aparece como a última moda. Só que automutilação, vou repetir, não é uma modinha. É algo muito sério. Pode ser difícil de entender por que as pessoas se cortam de propósito. Você pode falar, Michelle, mas por que as pessoas se cortam de propósito? Eu não consigo entender. Mas o que eu posso te dizer para você tentar entender é que os especialistas chamam a automutilação de um mecanismo de enfrentar problemas nada saudável. Isso quer dizer que as pessoas que fazem isso, elas não têm um modo saudável desenvolvido de lidar com emoções fortes, com as pressões,
com problemas de relacionamentos abalados. Elas não têm aquele escape, elas não têm aquela intimidade com seus pais para conversarem. Porque isso seria o modo saudável, né? Isso seria um jeito saudável de curar, de sarar isso. Mas não, eles preferem correr para os cortes e tal. Existem muitas maneiras boas e saudáveis de enfrentar as dificuldades, tantas como conversar sobre seus problemas com seus pais, conversar com outros adultos, conversar com os amigos, tentar colocar os seus problemas como prioridade. E tem gente que começa com exercício, tem gente que daí vai pra academia e tenta desocupar a cabeça. Às vezes, os problemas eles podem parecer tão insuportáveis que você fala assim, não, Michelle, eu não vou conseguir. Por isso, os especialistas dizem que a automutilação provavelmente ela é uma tentativa de aliviar essas tensões extremas, assim. É um modo confuso de tentar controlar os seus sentimentos. O desejo de se cortar, peraí que tá caindo aqui, só um pouquinho, só um pouquinho que tá caindo aqui, meu treco aqui. A automutilação, o desejo de se cortar, ele pode ser desencadeado por sentimentos fortes que a pessoa não consegue expressar. Quando eles estão com muita raiva, quando eles estão com vergonha, quando eles estão frustrados, quando eles estão deprimidos. Então as pessoas que se cortam, às vezes elas dizem que não se encaixam ou que ninguém os entende. Uma pessoa ela pode se cortar por ter perdido alguém muito próximo, por um sentimento de vazio. Então a automutilação talvez pareça ser como o único modo de aliviar ou o único modo de expressão dessa dor. Muitos se sentem rejeitados e não tem com quem conversar. Então eles correm para as lâminas. As pessoas que se cortam, se machucam, às vezes eles têm outros problemas mentais de saúde que contribuem para essa tensão emocional. A automutilação, algumas vezes, isso não é sempre, é só algumas vezes, ela está associada com a depressão, com distúrbio bipolar, com distúrbios alimentares, com pensamentos obsessivos ou comportamentos compulsivos. Isso também é um sinal de problema mental, de saúde, que causa a pessoa ter complicações para controlar seus impulsos ou passar por riscos desnecessários, né? Algumas pessoas que se cortam, elas tiveram uma experiência traumática, às vezes elas sofreram abuso. A maioria dos casos que eu converso começaram a se automutilar porque foram abusadas sexualmente. Eles passaram por violências, passaram por desastres. Então se machucar provavelmente é a única forma que eles conseguiram de expressar essa dor. Então eles entram ligam ao automático, sabe? Eles ligam ao automático e tentam esquecer as dores que estão passando. A raiva, às vezes eles têm raiva de certas coisas, raiva de certas pessoas, e então eles fogem pra automutilação. Então, assim, é um problema sério. Nós, como amigos, eu ia falar nós como pais, mas eu não tenho filhos ainda, mas os pais precisam estar mais atentos aos seus filhos, professores precisam estar mais atentos aos seus alunos, líderes precisam estar mais atentos aos seus liderados, e amigos, a gente precisa estar mais sensível e atentos a quem anda ao nosso redor. Porque as pessoas, às vezes, elas gritam em silêncio, porque elas não querem atrapalhar, porque elas se sentem rejeitadas, elas fazem de tudo para não tentar nos atrapalhar. Mas precisamos estar focados, precisamos estar atentos àquele que está ao nosso redor. Então era isso que eu queria falar nesse segundo vídeo, era só para você entender um pouco sobre por que as pessoas se cortam. Michelle, eu não entendo por que fazer isso. Então é isso, a dor, elas precisam tirar essa dor de alguma forma, elas precisam aliviar essa dor de alguma forma e procuram uma forma nada saudável, que é a automutilação. Novamente, aqui embaixo na descrição, Facebook, Twitter, e-mail, me procure, vamos conversar, vamos bater um papo. Termino dizendo, stay strong, precisamos ser firmes, precisamos ser fortes.
Se você tá me acompanhando, se você tá assistindo, eu quero chamar você pra tentar ser firme comigo, pra tentar ser forte comigo, porque não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas é possível. É possível. Beijo e até a próxima.